Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. E como que você identifica, eu acho que quem é pai e quem é pai que nem eu, porque tem um bando de pai pau no cu por aí. Tem mãe também, viu? Porque eu não paro de ver mãe pau no cu e pai pau no cu por aí, sabe? Mas fica preocupado. Como é que você identifica na criança sinais de abuso emocional, e não só o abuso emocional, o abuso relacionado à sexualidade, mas o abuso geral, né, na criança? Como é que você... A criança vai demonstrar no comportamento, por exemplo, não tem mais cuidados com higiene, tá? Baixo rendimento escolar é bem comum. Então, você tem uma criança aí que tinha notas boas e, de repente, a criança cai totalmente as notas, tirava 8, 9 e agora está tirando 3, 4, 2, entendeu? Isso é um alerta, né? Então, essa questão da higiene, essa questão do baixo rendimento escolar, apatia emocional, né? Então, a criança fica meio que parada, apática, ela nem fica triste, nem fica alegre, né? Então, tem sinais, sim. Esses são os principais que você vai percebendo. E tem alguma explicação para o fascínio das pessoas pelo criminoso ou pelo próprio estuprador, no caso? Por exemplo, o caso clássico, né, do pessoal que faz fila para namorar o maníaco do parque, que é tipo, a gente fala, não é possível, mas, mano, tem uma fila. Deve ter um monte em casa falando, cara, que demais, né? E o Michael Jackson é um também, né? Porque toda criança queria ir lá brincar no parque, né? O cara montou um parque e tal. Tem uma explicação psicológica para esse fenômeno? No sabia que caso, era um criminoso. Não, mas eu tô falando. Cara, fazer um carta pro Michael Jackson, deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá. Montanha-russa. Não, mas eu tô dizendo assim. É porque eles o se agressor... sentiam namorados do Michael, né? As crianças, né? O agressor, ele estuda as vítimas, né? A gente sabe disso. Então, ele vai na tua necessidade, né? Inclusive, tem estudos da criminologia que até a maneira que você anda pode dizer para um agressor que tu tá de bobeira. Por exemplo, mulheres, né? A gente tem que andar bem para cima e bem... Imponente, porque se você ficar cabisbaixa e tudo, ele já vê como uma vítima. Não é... O que a gente acha é só a questão da distração, mas não é não. Tem tudo a ver com a maneira que tu anda e um monte de sinais que tu passa, né? Então, os agressores, no caso dos pedófilos, ou pedofilia é fantasia, é mais quando ele vai ao ato, se chama de abusador ou molestador, né? Então, no caso dos abusadores, por exemplo, né? A gente vai ter dentro dos diferentes perfis, na realidade eu falei dos 2 grupos, mas são 7 perfis, tá? Então, eu falei situacional e preferencial, tá? Mas a gente tem 3 preferencial e 4 situacionais, então é mais complexo, tem um monte de... Tem esses 7 aí, tá? Mas eles vão ser diferentes no que a gente chama de técnicas de abordagem. E essa técnica de abordagem, ele estudou aquela criança, ele vê o que tu necessita, né? Então, geralmente, pode ser, por exemplo, ludibriação. O que é ludibriação? É quando ele convence a criança que aquilo acontece com outras crianças. Isso é mais comum quando o pai ou o padrasto é o abusador. Por exemplo, ele diz assim, olha, o que está acontecendo aqui acontece na casa do seu amiguinho. O papai dele também faz isso com ele, com ela, né? Então, isso é ludibriar. Ludibriar significa o quê? Enganar. Então, ele engana a criança que aquilo é normal. Como a criança ainda é criança, ela não percebe. Depois é que ela vai perceber, não, isso não existe em outros lares, não é bem assim, né? Tem aquele manipulador. O que é o manipulador? O manipulador, ele vai te oferecer coisas que tu necessita. Então, aquela criança que está com fome, carente, que não tem dinheiro. Então, a criança, até por ela não entender a questão sexual e por muitas vezes, né, até achar, será que isso existe mesmo, né? Então, ela pode ceder aqueles presentes, aqueles brindes, né, que alguém tá oferecendo. Tem também aquela galera que aí já vai usar a força. Por exemplo, puxar mesmo pelo braço e cometer o ato, mas aí, nesse caso, quem faz isso é mais o estranho. E tem o cara do rapto, que esse é o único, né? Que só o padrão sádico, que é o nome do padrão, que usa o rapto. O que é o rapto? É aquela criança que está sentada na beira da calçada com outras crianças e um carro para e puxa para dentro, ou seja, ele faz com todo mundo olhando, ele some com aquela criança. Esse é perigoso porque esse é o sádico, é o cara que vai matar. Então, o que eu estou querendo dizer? Quando você tem esse conhecimento, nos Estados Unidos, Inglaterra, quando uma criança some de um lugar público que todo mundo viu, por exemplo, no supermercado ou na rua, as pessoas viram, a gente já sabe que está lidando com sádico. E sabe quanto tempo tu tem para salvar a vida dessa criança? 12 horas. 3 horas. Nossa. Eles matam em 3 horas.
a média, certo? Então, o que eles fazem? Quando isso acontece, eu brinco e digo assim, eles já chamam Super-Homem, Mulher Maravilha, Batman, já é um negócio diferenciado. Eles usam helicóptero, fecham as saídas da cidade e ficam tentando achar o mais rápido possível aquele carro, porque aquela criança, a probabilidade dela ser assassinada e em 3 horas é muito alta. Porra, então, peraí, é que você abriu 3 portas, que importante. Você teve uma porta que tinha, nos Estados Unidos, pelo menos, para pessoas considerar desaparecida, tinha que esperar 24 horas. Pô, se o cara mata em 3, hoje isso tem que mudar, né? E aí tem 2 coisas que... Quando acontece dessa maneira, eles já não se aplica isso, diretamente. Diretamente. Já desde aquela época. Já naquele momento. Ah, tá. Por exemplo, alguém liga e diz assim, olha, eu tava sentada brincando com minha irmã aqui na porta e um carro parou e sequestrou, levou ela. Então já se sabe que é provável de ser um sádico. Sei. Porque o sádico, ele atua assim com todo mundo olhando. Agora, né, se alguém liga, não sabe como a criança desapareceu, a criança foi na casa da coleguinha, não voltou, aí sim, costumava se esperar 24 horas, que ele já está mudando na maioria dos estados.